está falando disso aqui, falou só sobre fase, né? Mas ele poderia, né, poderia representar um polarizador por uma matriz de Jones, certo? Digamos que ela absorve, né, na direção y, né? Então a matriz de Jones seria algo do tipo exponencial de menos j gama. Né? Aqui você pode, se quiser, né, numa direção ele passa, na outra direção absorve, né? Então aqui você tem uma atenuação fortíssima, digamos, certo? Então se você vier com uma onda na direção x, certo? Que coincide com o eixo S, certo? No caso, né? Então você vai ter, se você tiver, por exemplo, uma onda já decomposta, né, o sistema SF, tá certo? Dessa forma, né? Na saída, é SF', vai ser isso aqui vezes isso, né? Então isso vai dar o quê? É S0, né? Então você perdeu, então você polarizou na direção S, certo? E um polarizador que tivesse na outra direção, se você aplicar, se for aqui no caso, você bota aqui 0, né? E aqui 1, né? Então se você aplicar, cascatear isso aqui, tá certo? Você vai ter uma comparação só na direção F, né? Então aí você poderia descrever um polarizador com uma matriz de Jones com essa característica. Aqui não são números complexos conjugados, como na matriz original, tá certo? Mas eu poderia usar essa matriz para descrever um polarizador, por exemplo, tá? Só botar o 0 nos elementos, tá certo? Bom, então excluída essa possibilidade, vamos voltar ao nosso caso de materiais transparentes, né? Vamos falar sobre a placa de meia onda. Certo? Bom, a placa de meia onda é quando a diferença de fase, o delta, né, certo? É um múltiplo de uma meia onda, tá certo? É o equivalente a um defasamento múltiplo de meia onda, né? MP. Meia onda dá uma fase total de π, tá certo? Se a espessura for ajustada, para dar metade de uma onda, né? Metade de uma onda. Onde isso aqui é um número inteiro ímpar, né? Certo? Você tem múltiplos. Então você teria uma placa de onda de ordem m, né? Certo? Esse valor de m. A de mais baixa ordem é m igual a 1, né? Você tem essa característica, certo? Então observe, considere, por exemplo, só para ver as características dessa. Digamos que você tem aí, esse exemplo aí, tá certo? Você tem um cristal que D é ajustado de forma que você tenha um defasamento aí de π, tá certo? No caso, né? Vamos admitir que delta é igual a π, né? Uma placa de baixa ordem, m igual a 1. Então você vem com a onda polarizada na direção x. Digamos que o seu cristal, o eixo lento está orientado em π sobre 4 em relação a x no laboratório, certo? Então a gente pode calcular a matriz de Jones no sistema XY, né, para saber qual vai ser a onda na saída, né? A gente pega a expressão que tinha anteriormente aqui, tá certo? Tá? A gente vai fazer o quê, né? Φ igual a π sobre 4, certo? Que vai dar 1/2, né? Também, certo? Π sobre 2, né, dá menos J. E que dá J, né? Então, J sobre 2 menos J sobre 2, o resultado dá 0. Tá? E aqui também, né? Você tem a mesma coisa, né? 0. Seno de π sobre 2 dá 1. Seno de π sobre 4 vezes 2 dá π sobre 2 dá 1. Então, isso dá menos J. E aqui também dá menos J, né? Então, a matriz de Jones no sistema XY, para a placa de meia onda, né? Já no sistema XY, tá? É a matriz 0 menos J, né?
menos J0. Então, quem é a onda na saída, né? É XY na saída, certo? Vai ser 0 menos J0 vezes a onda de entrada, que é polarizada na direção X, certo? Admitir essa possibilidade. Você tem um campo linearmente polarizado LPX, daí o que acontece, né? Está faltando um gama aqui, né? Menos J gama, se quiser, tá certo? Não é necessário porque ele era comum, ele não vai dar nenhuma informação, né? Então, mas deixa ele aqui separado, menos J gama, né? Que é a fase média, tá certo? Então, primeira linha pela coluna dá 0, né? Primeira linha sem coluna dá menos J é X. Então, o campo da saída, tem uma linha, né? É uma constante, não importa o seu valor, né? 0 é X. Então você entrou com LPX, né? Saiu com LPY, rodou 90 graus para a polarização, né? Então, você pode fazer isso, a minha onda faz isso, tá certo? Aqui nós temos um exemplo interessante. Tem outras características também, certo? Por exemplo, né? Não só isso. Se você entrar com a onda circularmente polarizada à direita, você obtém uma onda circularmente polarizada à esquerda, do outro lado. Certo? Você muda, né? Se você entrar com um ângulo, eu fiz φ sobre 4, né? Se você entrar, você tem uma aparelho de onda, você orienta o eixo S em relação ao eixo X laboratório, né, de um ângulo φ, a polarização roda de 2 φ do lado de fora, certo? Então você pode rodar a polarização, você pode colocar a placa num estágio de rotaçãozinho que tem no laboratório e rodar, tá certo? Você vai atingir a polarização que você quiser em relação ao seu sistema de medição lá, tá certo? Então isso é interessante. Na verdade existem placas de meia onda comerciais já montadas, você pode rodar o eixo S, né, em relação à polarização da sua faixa de luz, tá? Você pode, por exemplo, vir com a luz não polarizada, polariza numa direção e depois passa na placa de onda para botar a polarização na direção que você quiser trabalhar, certo? Também, vou mostrar aqui um exemplo, tá certo? Interessante. Tem aqui uma tabela de índice de refração num convênio de onda, isso está extraído de referências, tá certo? Para alguns cristais utilizados em ótica, né? Turmalina, calcite e quartzo, por exemplo. Observe que as diferenças são pequenas, né? 66,9, 63,8, né? 65, esse aqui é bastante, né? Esse aqui é razoavelmente grande, certo? 55, 54, né? Então, são diferenças pequenas, certo? Então, esse exemplo aí, cristal de quartzo, né? Se você usar os números de uma placa de meia onda, né? Para dar pio defazamento, certo? Primeira ordem, você teria que ter uma espessura de 32 microns, né? Certo? Você pode botar isso sobre um substrato de vidro, né? Se quiser, né? Fazer talvez um filme cristalino, certo? Ou até fabricar e cortar. Talvez dê para cortar. 32 microns é muito pequeno, né? 3% de 1 milímetro, né? É muito pouco. Talvez sim, você pode depositar o cristal. Ou então fazer de uma ordem maior, né? Mas aí tem problema de precisão. Se você errar na precisão, daí já não é mais. Daí tem que ajustar o convênio de onda para que ela seja naquele outro convênio de onda. Posso fazer isso, né? Também por causa da dispersão. Se você sai daquele convênio de onda, ela já perde as características. Então é importante que essa diferença de fase se mantenha mais ou menos razoável, né? Uma certa faixa de convênio de onda, né? Outro exemplo aí é o da placa de quarto de onda, né? Certo? Placa de quarto de onda, como o nome está dizendo, a diferença de fase é um múltiplo ímpar de π sobre 2. Tá? E tem outras características interessantes.